Olá, tudo bom com você? Vamos para mais um vídeo e mais uma dica bacana para vocês aí. Vamos falar um pouquinho de à primeira vista. Bom, quando você está no seu espaço, quando você vai atender o teu cliente ou quando você está no meio de gente, no meio de pessoas, e aí você é uma pessoa que trabalha na área da beleza e está sempre olhando, né, as tendências, está olhando a moda, está olhando o modo de vestir das pessoas, está olhando o jeito que as pessoas se portam, e a gente esquece de olhar para nós mesmos também, né? Porque a gente só quer julgar. Quando as pessoas julgam a gente fica bravinho, não é verdade? Então eu quero falar para vocês assim sobre a primeira vista, né? Invariavelmente julgamos as pessoas sem ao menos conhecê-las, não é verdade? Sem ao menos a gente conhecer, a gente já faz um julgamento ou um pré-julgamento, né? E aí a gente esquece que pode acontecer ao contrário também, né? Então, quando a gente olha para essa imagem, né? A gente vê aquele bando de gente, tudo reunidinho ali. Isso acontece muito na nossa profissão, né? Parece que se você não está ali reunido junto com esse bando, você acaba se tornando o patinho feio, né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você tem que parar de fazer esses pré-julgamentos e fazer uma autoanálise do seu julgamento, porque com a boca fechada a gente está prejulgando com a nossa mente maléfica, não é? É assim que funciona, vai, conta pra mim. Então, quando uma pessoa chega do seu lado, não faça esse julgamento. Não faça essa analogia dessa pessoa achando que ela vai ser o patinho feio. Às vezes essa pessoa é aquela pessoa que tem um autoconhecimento muito grande e você acaba rejeitando ela. Isso não acontece só no meio profissional, não. Isso acontece no nosso meio familiar também, né? Às vezes a família puxa a sardinha mais para fulano de tal, porque tem um pouco mais de grana, ou puxa para fulano de tal, porque ele é intelectual. A gente esquece de olhar quem é aquela pessoa? Quem é aquela pessoa que está por detrás daquela roupagem? Né? A gente faz um julgamento muito injusto com as pessoas, não é verdade? Vamos parar com isso. Vamos fazer todo mundo viver no meio social junto, para que a gente consiga crescer como pessoa e consiga crescer como profissional também. Né? Parece que se você não está fazendo um fio igual a essa pessoa, ou um shadow igual esse bando de gente que está aqui, o patinho feio acaba se excluindo, né? Por que você não pode estender a mão e ajudar ela? Ou ele, o que seja, né? E aí, com esses pré-julgamentos que a gente faz o que a gente tem que fazer em segundo plano, né? Primeiro, parar de fazer o julgamento. E segundo, bolar um plano para a gente aconchegar aquela pessoa que às vezes ela mesmo se sente rejeitada também, né? Às vezes é por causa da criação, família, né? Foi muito rejeitada, ela acha que todo mundo vai rejeitar ela, né? E ela acaba se excluindo do bando, por ela não ser da mesma cor, da mesma raça, não é? Então qual é a primeira etapa que você vai trilhar com essa pessoa em ajudar ela e estar do lado dela? Perguntar o nome dela, você vai perguntar a profissão dela, você vai perguntar a história dela, é muito importante você saber a história dela. Isso aqui que eu estou falando com vocês é tudo baseado no visagismo. Né? Na consultoria visagista, a gente faz isso, a gente faz com que a pessoa se inclua no meio social. Não fique se auto-julgando, se auto-flagelando. Então, tem um script a seguir, tem um passo a passo para você aconchegar aquela pessoa, perguntar o nome, profissão, a história. É importante você saber a história dela. Por isso que eu vou falar de novo. Pare, olhe, escute. É que nem você quando vai atravessar a linha do trem, né? Quando é a linha do trem mesmo, né? Que tem aquela cancela. O que acontece? Para você atravessar aquela cancela e começa a tocar a sirene, você não tem que parar, olhar, escutar se você deve atravessar ou não. E às vezes a gente quer até passar a cancela, né? Por pressa. Então, na nossa profissão, a gente tem que aprender. Nós temos que aprender a escutar o nosso cliente. A escutar a história dele. Que através da história dele, você consegue fazer uma boa adequação da imagem. Os interesses também. E assim vai, né?
Mas dentro desse quadro que eu tô aqui, que eu coloquei para vocês, à primeira vista, a mesma vista que o cliente tem, que você tem do cliente, ele tem de você também. Então, se você aconchega o teu cliente, pergunta o nome, começa a conversar, isso tá dentro da consultoria visagista. Começa a conversar, a trazer o cliente para você, dá um suquinho de maracujá se você vê que a pessoa está meio tensa, né? Às vezes é uma coisa muito forte que você vai adequar a imagem dela e ela tá ansiosa. Na micropigmentação acontece muito disso, a pessoa vem nervosa, né? E a gente esquece de acalmar a cliente, a gente tá no automático, né? A gente tá mais no automático querendo isso aqui do que atender bem o nosso cliente. Nós temos que parar de fazer esses julgamentos. Seja justo com o seu cliente, né? Porque na consultoria visagista requer um cuidado mais refinado com o seu cliente. Então, isso que eu estou falando para você é real, é o que acontece na nossa profissão. Isso acontece muito no salão de beleza. Isso acontece muito na hora que a pessoa vai lá pedindo uma opinião do profissional para fazer luzes, um corte, ou o que seja. Porque as pessoas esquecem, tá tão no automático, né? Esquecem de fazer aquele bom atendimento e aí esquecem de fazer as perguntas-chave, porque pega esse gatilhozinho aí, o detalhe faz a diferença. O detalhe é o que manda. Não é a técnica, o corte, a pinça, o dermógrafo que manda. É o detalhe. Às vezes a cliente vem achando que quer uma coisa ou outra e você faz o inverso e a pessoa nunca mais aparece. Vamos fazer com que esse à primeira vista seja para a vida toda. Seja até você não existir mais. Porque a primeira impressão que fica. Então cause uma boa impressão com o seu cliente. Porque no visagismo é assim que a gente trata os nossos clientes. Com educação, com seriedade, colocando as ferramentas de estudos em prática. Isso é muito importante. Por isso que é bom estudar. Se a gente para de estudar, a gente fica sempre naquela mesmice, naquele achismo. Só daquilo eu não sou detentor de verdades. Mas eu estudo, cara. Eu estudo. Olha isso aqui, ó. Isso aqui tudo é artigo. Olha aqui, ó. Cara, eu tô sempre fazendo impressão dos artigos, pesquisando. Por que você não pode fazer o mesmo? Em vez de você ficar nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook. Ai, gente, por que eu faço isso? Ai, gente, como que eu atendo a cliente? Tá aqui, ó. Tô te dando um norte. Isso aqui tá dentro do que a gente aprendeu na universidade. E cabe a nós não ficar só dependendo da universidade. Cabe a nós a pesquisar mais. O mundo da pesquisa não para, gente. A ciência não para. Por isso que as pessoas vivem me chamando de arrogante. Ah, o Ed é arrogante. O Ed é arrogante. Não é arrogância, é isso, gente. É que quando a gente vai adquirindo mais conhecimento, a gente vai enchendo a nossa mente de muito conhecimento. Tá certo que a gente exagera um pouco, brincando aqui, mas é real. Quando a gente busca conhecimento, a gente começa a entender as ferramentas, a gente começa a entender nós também. E aí você começa a ver que, puxa, que legal, isso que eu fiz foi legal, que a gente gostou. Nossa, quero estudar mais sobre isso. Então aprenda a focar o seu trabalho. Se você faz bem lábios, micropigmentação labial, foca no lábio. Não fica querendo fazer tudo. Foca em estudar visagismo labial, foca em estudar cor, foca em estudar tintas, que tem várias no mercado, foca em estudar em agulha, especificamente para aquilo, formato de lábios, personalidade. Se você só faz delineador de olhos, foca em delineador de olhos, esquece as outras coisas. Vai focar visagismo no olhar. Eu foquei nas sobrancelhas. Eu foquei só nas sobrancelhas. Por isso que eu questiono o que está acontecendo no mercado. Questiono mesmo e vou continuar questionando. Vou continuar brigando, vou continuar... Não é que eu sou... Ed, você fala demais. Não é isso. Nós temos que entender o que está por detrás de uma sobrancelha, de um olho, de uma boca. Se você faz cabelo, faça bem cabelo e vai estudar cabelo, formato de crânio. Porque o corte de cabelo está relacionado ao formato do crânio. Se você é colorista, foque em cor.
Não fica tirando para tudo quanto é lado. Porque senão a gente vai fazer que nem esse bando aqui, ó. A gente começa a excluir as coisas. Ah, o Ed ele só faz sobrancelhas. Ai, aqui o fulano, aqui todo mundo faz sobrancelhas, lábios e tudo, né? E o Ed só faz sobrancelhas. Eu me especializei só em sobrancelhas. Então, é uma dica, é para você abrir a mente mesmo. Porque tudo isso que eu estou te falando está relacionado ao visagismo. É a gente aprender a estudar o ser humano. Aprender a estudar as coisas que estão em volta da gente. A estudar o porquê que você colocou aquela mesa, por que você colocou aquele sofá, por que você colocou aquele lustre. Eu vejo espaço de profissional, cara, que você entra, é muito carregado, que pesa o olho. Então, eu sei que a pessoa quer colocar a cara dela lá, mas só que nós lidamos com um monte de gente. O importante é você manter seu ambiente clean, moderno. Isso que é o mais importante. Então, cause essa boa impressão, essa primeira vista. Senta com o teu cliente, conversa com ele, tá aqui o passo a passo, ó. Conversa, pergunta o nome dele, a profissão, né? Pergunta sobre a história, os interesses. Seja cortês, porque aí eu tenho certeza que você vai ser sucesso em tudo aquilo que você botar a sua mão.